pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui no segundo episódio da nossa série Saúde com a Leblu. E a gente está sempre atrás de assuntos que tragam qualidade de vida e bem-estar aos nossos pacientes e aos nossos amigos. Então hoje a gente foi em busca de dois profissionais muito competentes, profissionais que me chamam a atenção pelo amor com que eles desenvolvem os seus trabalhos. Isso me chama maior atenção, que me chama no trabalho de vocês, que são extremamente dedicados. E a gente hoje vai falar sobre saúde física e mental. Então eu estou aqui hoje com a doutora Mariana Machado, minha amiga, Mari. Longa data. Isso, longa data. E com o Henrique Castelli, educador físico, e a Mari, psicóloga. Bem-vindos, meus amigos. Obrigada. Prazer estar aqui. Muito obrigado e um prazer estar aqui nesse dia. Isso aí. Para vocês terem uma ideia de como esses convidados são de peso, eu vou começar contando um pouquinho do currículo deles. E eu vou ter que ler, porque o currículo é extenso. Então, vamos lá. A doutora Mariana Machado é graduada em psicologia pela IMED, mestre e doutora em psicologia clínica pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela IMED, coordenadora do Núcleo de Terapia Cognitiva do Norte do Estado, professora convidada em cursos de especialização em terapia cognitivo-comportamental e atua como psicóloga clínica com ênfase em psicoterapia cognitivo-comportamental e terapia dos esquemas. Atualmente é professora na Atitudes Educação. Isso aí, certinho. E o Henrique Castelli é graduado em Educação Física pela UPF, especialista em biomecânica aplicada ao exercício pela Faculdade Metropolitana de São Carlos, no Rio de Janeiro, pós-graduando em grupos especiais pelo Instituto Valorize, sócio proprietário da Medley Academia, atuando como educador físico com foco em tratamento da dor através do exercício físico, pós-operatório, recuperação de lesões musculoesqueléticas e preparação física e treinamento funcional. Isso aí. Muito bem, vamos ter um papo muito interessante com os nossos convidados. Sim. Então, por que a gente definiu falar sobre saúde física e mental, né? A gente sabe, a Organização Mundial da Saúde já definiu isso já há algum tempo, né? Que a saúde não é só ausência de doença. Ela é um completo bem-estar físico, mental e social. Isso aí. Exatamente. Já faz um bom tempo, assim, que eu acho que a gente sai um pouco dessa perspectiva de tratamento, né? Porque a ciência já entendeu que a gente precisa trabalhar na prevenção, né? Muitas vezes a prevenção a gente precisa não estar olhando só o biológico que está acontecendo, a inflamação naquele corpo, né? Mas o entorno, a alimentação, o exercício físico, o social, né? As relações sociais em que aquele indivíduo tá inserido, né? E já faz bastante tempo, como a gente estava comentando, que teve essa modificação, né? Mas ainda acho que tem muitos lugares que a gente trabalha com a perspectiva de tratamento só, né? Tratamento só do biológico, enfim, mas abarca várias outras questões e as pesquisas mostram cada vez mais esse processo. Isso, complementando, hoje a atividade física ela está atrelada a quase tudo que é rotina, quase tudo que é tratamento. Hoje a gente tem protocolo de treino para indivíduos obesos, idosos, diabéticos, todas as áreas que envolvem esses grupos especiais, por conta justamente do poder que o esporte, que a atividade física, o exercício físico tem na rotina e na vida das pessoas. Então, como a Mari colocou, é importante essa prevenção no primeiro estágio de todos os aspectos, seja do psicólogo, do dentista, do médico, do fisioterapeuta. Então, é muito importante estar atualizado dentro dessa área para a gente poder trabalhar com eles. Perfeito. Sabe que quando a gente começou com esse projeto, eu elenquei alguns profissionais que eu gostaria de conversar. O primeiro foi a nutricionista, que dente tem tudo a ver com alimentação, né? E depois foi a psicóloga, os primeiros. Por quê? Eu, ali na clínica, trabalho muito com o primeiro contato com o paciente. E eu acho interessante isso, que muitos pacientes, quando eles passam por algum período, alguma tristeza, algum estresse na vida, e eles vão mudar o nível, eles vão dar um passo para curar aquilo, eles começam pelo sorriso.
Então, Olha muitas só. vezes, eu precisei ser meio psicóloga ali. Porque ele chega, ele não vem ali porque um dente dói, porque um dente está quebrado, mas ele vem porque ele quer sorrir. Ele quer sorrir e ele entende que para ele sorrir, ele tem que sorrir bem, Isso aí. né? E a gente vê depois de realizar os tratamentos, como isso acontece. Né? O paciente muda completamente a forma de expressar a felicidade. E eu acho que está muito associada com autoestima, né? É, Então, quando esse paciente chega, talvez ele tá triste, está saindo de um período de depressão, né? Muitas vezes luta, exatamente. Então, ele tá com essa autoestima mais baixa. E aí, tu trabalha diretamente com a autoestima, da mesma forma que o Henrique ali trabalha diretamente com a autoestima, Sim. né? Isso aí. Acredito que sim. E complementando, a gente na academia, por exemplo, é ser psicólogo muitas vezes, tu vai ser o pai, tu vai ser o amigo, tu vai ser tudo dentro daquela hora que a pessoa tá lá. Mas também não perdendo o viés de que, pô, daqui a pouco tu para e pensa assim, pô, uma pessoa, ela precisa do algo a mais. Ela precisa de um acompanhamento mais direcionado, porque aquele ponto é muito delicado para ela. Então, acho que pro profissional, saber o momento de corte, de dizer assim, ó, olha, acho que você precisa ir procurar um profissional X, Y, é o momento. Porque muitas vezes, por exemplo, na área da odontologia, quando a pessoa chega lá na academia, tô com dor de dente. Cara, vai lá falar com a mãe. Porque existe a dor, e muitas vezes a dor, ela é um incômodo. Do mesmo jeito que as pessoas chegam lá com dor nas costas, com dor no joelho, é um incômodo. Mas muitas vezes é difícil para a pessoa aceitar uma dor que ela é mais interna. Ela demora mais para se manifestar e é difícil de aceitar. A gente sabe que ainda hoje as pessoas muitas vezes não aceitam as doenças psicológicas. Mas é o momento do profissional indicar. De saúde, né? E de ter saúde, de indicar e dizer, olha, tem que procurar um profissional, porque é o momento. E a gente acaba tendo, nos nossos 3 ramos, a gente acaba tendo bastante convívio com os pacientes, né? Com os nossos pacientes. É um não é um contato. tratamento que é uma vez que você vê, né? Exatamente. Então, tu acaba conhecendo, tu acaba se envolvendo, né? Isso acho que é uma coisa em comum das nossas profissões. nossas, né? Sim. Um ponto comum Exatamente. das profissões. Por exemplo, a anamnese que a gente compõe hoje na academia, ela é de perguntas totalmente A tua é abertas. super completa, né? Eu sou cliente do Henrique, né? Isso. A Mari eu não posso ser cliente porque ela não me trata. Ela diz que amiga não pode? pode, Não É tem só por como. isso. Para justamente a gente bolou a anamnese ali, a gente fez, ela desenvolveu ela, porque é o ponto onde a gente precisa de perguntas abertas e respostas sinceras e que a pessoa se sinta em casa para vir fazer atividade física. Porque muitas vezes as pessoas chegam com indicação de um psicólogo, de um psiquiatra, e que muitas vezes eles dizem assim, essa pessoa precisa fazer atividade física, mas essa pessoa tem que começar com pouco tempo, entendeu? Muitas vezes eles querem que a pessoa fique 1 hora treinando, que a maioria das pessoas fala. Só que muitas vezes aquela pessoa ela não está pronta para ficar 1 hora dentro da academia, por conta da sua doença psicológica, por conta do risco que ela tem em negligenciar cada vez mais aquela atividade física. Então é importante saber conduzir, levar nos primeiros momentos 20, 30, ir progredindo ao pouco para a pessoa gostar e pegar gosto pela atividade física. Né? Tem que ser prazeroso, né? E ainda a gente tem a questão também da secreção de hormônios que durante o exercício e outras atividades físicas também ajudam muito na nossa... Sim, na verdade a gente tem uma série de transtornos emocionais em que as pesquisas mostram que o padrão ouro, muitas vezes, né? Então, estamos falando de depressão, estamos falando de transtornos de ansiedade, aliar muitas vezes a psicoterapia, uma questão do próprio exercício físico, né? Muitas vezes, dependendo da gravidade, precisa se entrar com uma questão do medicamento, né? Mas talvez daqui a pouquinho o Henrique explica melhor, mas quando a gente pratica uma atividade física, a gente acaba, né, tendo um gasto, muitas vezes, né, de cortisol ali naquele processo, e a gente consegue ter uma liberação de uma sensação de prazer, né? Então, a gente pega um paciente com depressão, vamos pegar, né, um idoso, enfim, que está num processo depressivo, né? Então, assim, a gente precisa pensar que tem uma série de funcionamentos daquele cérebro, né, que com o exercício físico vai começar a ser modificado, com a própria psicoterapia vai começar a ser modificado, né? Então, dependendo do quadro, né? Então, vamos pegar uma pessoa com um quadro de um
um pânico, um transtorno de pânico. Vamos pro lado da ansiedade, que é muito comum, né? Exatamente. Ansiedade cada vez, não tem faixa etária, né? Cada Não vez tem, mais, cada pessoas vez mais mais. novas e pessoas idosas tendo esse tipo de crise. E a gente muitas vezes presencia isso na rua, na família, e que as pessoas têm uma relutância em aceitar isso e procurar o profissional capacitado para tratar ela. E aí, quando o exercício físico entra, muitas vezes, né, ele ajuda a regular todo aquele organismo, né? Então, por exemplo, pega um paciente com transtorno de pânico, uma das primeiras coisas que a gente faz é regular a respiração daquele paciente, né? Olha só. Então, aciona o sistema nervoso. Quando a gente está tendo uma crise de pânico, a grosso modo falando, a gente aciona um lado do nosso funcionamento que é o sistema nervoso simpático, que de simpático não tem nada, né? Ele acelera todo o nosso corpo. Então, o que a gente faz na psicoterapia é dar ferramentas, dar exercício para essa pessoa acionar o sistema nervoso parasimpático, que é um sistema de relaxamento, né? O exercício físico, ele faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a maneira como os hormônios ali, eles secretam durante a atividade física, ele vai ser muito importante para causar um bem-estar na hora e principalmente dias após aquilo, horas após aquilo, porque a gente tem que pensar numa rotina como um todo. Muitas vezes as pessoas vêm, elas ficam com nós na academia 1 hora, meia hora, 1h30, mas ao longo do dia, se essa pessoa vem de manhã, ela precisa estar confortável e ela precisa ter o aporte necessário para ela se sentir bem. E dentro disso ali, alguns hormônios, como a própria adrenalina, noradrenalina, eles conseguem moldar aquelas vasoconstrições do sistema simpático para fazer com que as pequenas descargas não se tornem uma descarga única. Olha só. Que a única seria o quadro do pânico. O quadro do Exatamente. pânico. Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, que têm esse agravo, elas têm momentos que são inoportunos, ou seja, pode ser na fila de um banco, Tu não pode tem controle ser, algum, né? tu não tem controle algum. Então, fazer uma atividade física, ela vai muito além desse sistema hormonal que vai ser desencadeado. E a nossa limitância, o estoque que a gente tem, ele tem uma tendência a ser aumentado com o passar dos dias, o passar dos meses dentro da academia, até que essas crises elas sejam mínimas possível. Entendeu? Então... E a gente até pode notar, né? Quando a gente faz um exercício físico, como a gente já se sentiu mal após um exercício, a gente fica bem. Sim. A gente fica sei bem. quando baixa a pressão. Pode A Mari acontecer. também é cliente do Henrique. Também. Isso. Porque quando tu tem aquela sensação de dever cumprido, tu tem o teu dia fica mais leve, tu nunca não faz mal, tu tendo instruções Isso. em um lugar que te oriente bem, que coloque a carga certa no caso de musculação, que tu faça o exercício certo, tu tem um bem-estar que é notável. Isso aí. Né? Eu não tenho problemas sérios de ansiedade, acho que hoje em dia todo mundo um pouco de ansiedade tem. Sim. Final do ano agora, né? É que na verdade, pouquinho o que a mais. gente precisa pensar é que, assim, ansiedade é uma emoção, Sim. né? Então, Sim. todo mundo vai ter, assim como a gente tem raiva, a gente tem medo. Então, nós vamos ter ansiedade. O ponto é, essa ansiedade está num nível que paralisa, ela está me paralisando, ela está me bloqueando de fazer alguma coisa, não me permitindo, aí talvez eu tenha que prestar atenção e verificar se isso é um transtorno, procurar um profissional que me ajude, né? Então, a gente tem alguns pilares aí de saúde mental, né? Então, por exemplo, eu tenho uma rede de convívio adequada, Um meio social. né? Um meio social, eu tenho grupos, eu tô dormindo direito, eu me alimento direito, eu faço exercício físico, e mesmo assim, essa ansiedade está paralisando, talvez eu tenha que procurar um profissional para regular isso de uma forma diferente. Talvez tenha alguma coisa nesses fatores que eu ainda posso regular. Então vamos tentar regular isso, vamos começar a fazer um exercício físico, vamos aumentar a minha inserção social, né? E aí talvez eu consiga regular isso. Se não conseguiu, tem que pensar em buscar uma ajuda profissional. E falando em grupos, assim, né? Um desses pilares, existem também muitos exercícios físicos que não são individuais, né? Não, são Isso grupos. que também tem esse convívio do social, né? Também, Isso.
justamente para estimular essa parte do cérebro, porque ela está muito atrelada, muitas vezes, o convívio a um bem-estar geral, né? Porque muitas vezes as pessoas têm os transtornos, mas elas ficam nervosas quando elas vão fazer, por exemplo, uma aula com um personal, que é só ela, o profissional e a pessoa. Então essas aulas em grupo, elas entram para auxiliar e muitas vezes para quebrar uma barreira que as pessoas têm de autodefesa. Sim. Porque muitas vezes, por exemplo, lá na academia, a gente atende no máximo 4 alunos por profissional. Quando a pessoa ela é muito introvertida, ela já vem com certos desequilíbrios e funções, e quando tu vai perguntando e vendo mais ou menos a rotina da pessoa, tu percebe que, daqui a pouco essa pessoa, a gente começa a indicar, quem sabe tu começa a vir 2 vezes, 3 vezes aqui com nós, os outros dias, quem sabe, vamos começar a correr? Vamos começar a fazer um tipo de luta? Vamos começar a fazer outros esportes que ajudem ela naquele convívio social e quebrar a barreira. Porque esses transtornos psicológicos, especialmente, eles hoje já se sabe, tem pesquisas muito atuais, por exemplo, de 2018, que nos trazem que desde o código genético daquela pessoa, ela está sendo moldada para aquilo. Então, muitas vezes, o professor da escola lá, fulano, vamos fazer uma atividade e tal. Só que aí tu vai ver, o código genético daquela pessoa, ele tá tão atrelado aos pais que não faziam nada, que não iam na academia, que não estimulavam, que já tá dentro dele. Então, é necessário quebrar isso para a pessoa começar a resolver, né? que é muito mais difícil. Sabe que a gente faz trabalhos em grupos de terceira idade, né? Então, tem de dança, tem de hidroginástica, tem de jogar baralho. É muito legal isso. E a gente nota que eu que atendo muita terceira idade, eu noto muito a diferença daquele idoso que ele vai ali e tem esse convívio, né? Desses grupos de bem-estar, ou aquele que é mais sozinho, que ele é mais em casa. É outra perspectiva, assim. Quando a gente vai agendar as consultas, até tem... são mais mulheres. Não sei porquê, mas sempre são mais mulheres que acabam tendo mais esse convívio. Tem aqueles horários que eles têm o grupo para eles se encontrarem. E tem chás, e tem passeios, é muito ativo. Eu acho maravilhoso isso. E, na verdade, se a gente for pensar o bem-estar, né, no envelhecimento, a gente tem muitas pesquisas que mostram que quanto mais interação social, né, nesse processo de envelhecer se tem, melhora a qualidade de vida. Por exemplo, tem uma pesquisa que investigou uma cidade em que a longevidade era muito alta, né? E aí tentaram entender diversos fatores que que poderiam influenciar, fatores genéticos, alimentação, né? Próprio exercício físico, enfim. E o que as pessoas conseguiram entender? Naquela cidade, cada indivíduo participava de 2 ou 3 grupos, que era o grupo do baralho, era o grupo da igreja, né? Então, era uma cidade que tinha muito essa interação. E aí, quando a gente pensa, os idosos que estão mais sozinhos são aqueles que adoecem mais, são aqueles, né, que têm mais quedas, aqueles que têm mais dificuldades. O idoso que tem uma inserção, seja por família, seja cuidando dos netos, que também, né, então... Consome muita energia. Exatamente, né? Então, ele vai ter um bem-estar e um menor número de intervenções para tratamento do que aquele idoso que está sozinho, que está isolado e passa praticamente a semana inteira sozinho. Por isso que eu acredito também que depois ali da pandemia, no período que a gente teve mais de reclusão, mudou muita coisa, né? Assim, tiveram muitos problemas a mais, porque era só em casa, né? Exatamente. E aí, nesse período, eu acabei conversando com um coordenador de uma casa de longa permanência, e aí uma das coisas que ele comentou o declínio cognitivo que a gente teve dos nossos idosos no período da pandemia, eu nunca tinha visto a fala dele, né? Então, assim, porque as visitas foram cortadas, né? Então, esse idoso acaba tendo um declínio cognitivo muito significativo, né? Nesse período de
pandemia, de isolamento, não foi só o idoso, né? Então, assim, Sim, a quantidade de adolescentes que a gente começou a receber com diagnóstico de fobia social, né? Então, pacientes que antes de chegar a pandemia tinham andado e aí, infelizmente, por todo o processo de isolamento, acabam, né, tendo dificuldades que já estavam superadas por todo esse processo de isolamento. todas as camadas faz sentido. E realmente, essa parte do trabalho do declínio cognitivo, principalmente na terceira idade, quando a gente mostra e por que as atividades em grupo elas são tão importantes, é porque realmente você tem, falando da atividade física, você tem trabalhos de dupla tarefa o tempo inteiro. Então, assim, você prestar atenção no passo da dança, você tem que fazer um gestual com o braço e outro com a perna, como a hidroginástica. Então, esses trabalhos de dupla tarefa que estimulam áreas do cérebro que estão atreladas ao cognitivo. O grande mistério, na verdade, assim, da terceira idade é você saber o ponto e aonde que você começa a ter que fazer esse tipo de trabalho para uma doença não evoluir tanto, que é basicamente uma linha de pesquisa que vem sendo muito estudada na educação física, e até que ponto o exercício físico se mostrou ativo. Porque a gente já sabe, por exemplo, assim, que o Alzheimer, quando você tem trabalhos de força, e de força mesmo, não é pegar o idoso e ir lá dar um peso de 2 kg para ele, não. É você ir lá, medir, é você avaliar aquele idoso e, o cara tem poder para aguentar uma barra de 50 quilos, fazer um supino, ele vai fazer o supino com 50 quilos. Já se sabe que tem retardo em doenças como Alzheimer por conta de trabalhos como esse, de trabalhos de força. Então, Interessante. é por isso que os idosos, quando a gente fala assim, não é fazer um treinamento leve, não. É você entender as causas, entender o quadro clínico no geral. Hoje, Personalizado, né? Personalizado. Porque talvez você vai pegar idosos, muitas vezes eles vão ter diabetes, muitas vezes eles vão ser obesos, mas tu entender o contexto e dar o melhor para ele, naquele momento, entendeu? Mas esses trabalhos de dupla tarefas, por exemplo, a gente lá na academia, a gente atende pessoas com Alzheimer e tudo, desde um simples ato de pedir para a pessoa contar as repetições de 2 em 2, você já está estimulando. Muitas vezes, a pessoa está fazendo uma atividade, você perguntar o nome dos filhos, quantas fotos tirou, tu começa a estimular esse tipo de cognição. Então, tu consegue ver uma evolução. Tem que se concentrar muito para fazer um exercício correto, né? Exatamente. Tem que ter consciência corporal, né? O tempo inteiro. Então, para essas pessoas que estão, de certa forma, na terceira idade, por isso que as casas de idosos, assim, elas investem muito em educadores físicos, porque eles sabem o benefício daquilo. Que tem. Né? Eu tenho uma pergunta para te fazer, Henrique. Pode, que por favor. Eu não sei essa resposta. Eu quero saber, não é combinado, eu não sei. A musculação, ela é muito comentada, que é o melhor exercício, ter massa magra, ter massa muscular para o envelhecimento, né? Toda pessoa pode fazer musculação. É o melhor exercício mesmo. Todos podem fazer vários, mas tem que fazer sempre musculação. Sim e não. Tá. Vamos lá. A musculação, tá? Hoje já se sabe que só praticar uma atividade física, ela por um período primário, então vai ser muito boa. Tá? Mas hoje já se fala muito em treinamento multimodal. O que é isso? É você fazer um treinamento onde envolva musculação, onde vai existir exercícios aeróbicos, onde vai existir trabalhos de força com o próprio peso do corpo, porque o todo é que vai gerar o bem-estar máximo daquela pessoa. Por que eu digo isso? Exato. Mobilidade, alongamento, flexibilidade. Conceitos que exigem isso, porque assim, o esporte, tá, em si, quando fala só de musculação, a gente vê, o Mr. Olímpia, aqueles caras que competem mesmo, aquilo não é saudável, mas é o esporte. É o esporte. Então a musculação pode ser levada para aquilo. Mas para te causar um bem-estar como um todo, em relação hormonal, em relação cardiovascular, em relação cardiopulmonar, em relação a fatores externos e sociais, você tem que ter essa experiência de ter mais modalidades juntos. Por exemplo, vocês
conseguem ver que muitos atletas, tá? Isso no âmbito mundial, eles praticam, por exemplo, assim, eles fazem basquete. Aí tu vai ver os norte-americanos lá, eles terminam o basquete, termina a temporada deles, eles vão praticar outro esporte que não tem nada a ver. Vão praticar natação, vão escalar, vão fazer outras Até os treinos coisas. deles, né? Exatamente. O treinamento Por justamente isso. Porque eles sabem que ficar numa coisa talvez não é tão benéfica quanto eles terem mais experiência, né? E essa experiência que as pessoas têm, ela tá atrelada justamente a catecolaminas, por exemplo, assim, adrenalina, noradrenalina, pro bem-estar geral. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm um cortisol alto, mas é porque elas simplesmente sentam na frente de um computador e passam o dia inteiro na frente do computador. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Em todas as idades, né? Exatamente. E se essa pessoa ela fica sentada o dia inteiro, o porquê que ela vai ir para uma academia ficar sentada no aparelho? Não tem porquê. Então, a variabilidade que tu vai conduzir o treino, e eu não tô falando que não é para ela fazer máquina, é para ela fazer. Mas a variabilidade que ela vai ter que ter e a experiência que ela tem que ter, ela precisa daquilo para desenvolver o corpo dela. Entendi. É bem... Perfeito. Por isso que os treinos são, né? Por isso que eles são variados, entendeu? E bem personalizados, né? Bem personalizado. Desde a parte da avaliação, que nem assim, basicamente, a gente bolou a avaliação lá, a gente fez a avaliação baseado numa parte prática, tá? Porque é uma parte prática. Não que a parte estética não seja importante, Mas tá? tu vai ter, né? Vai ser uma consequência, exatamente. Isso. Vai ser uma consequência dos teus hábitos. Quais hábitos? Vai ser da alimentação, do treino, do sono, da tua regulação emocional. Porque se isso não tiver atrelado, muitas vezes a gente pode desenvolver o melhor treino possível para a Mari, o melhor treino possível para a Marina, mas se elas não comerem bem, não vai ajudar o tanto que ela precisa. E a gente tem muita pesquisa atualmente que vem falando de uma coisa que a gente não presta atenção, e eu acho que nós estamos numa sociedade que é difícil às vezes manter e prestar atenção nisso, que é o nosso sono. Então, assim, quantas vezes a gente não vai dormir tarde, a gente não fica no celular, né? E assim, eu lembro de um estudo que mostra que em 10 dias, se você não conseguiu dormir 7 horas por noite, né? Ele dá um efeito rebote, né? Após 10 dias, que praticamente é como se você tivesse ficado um dia inteiro na festa. Tu acorda no efeito rebote, né? Então, assim, a gente não tem essa percepção do quanto que é importante. Eu recentemente tô com a nenê pequena, né? Então, assim, agora que tá dormindo, né? Então, assim, nas primeiras vezes, a criança acorda de 2 em 2 horas, então, a gente não tinha noção. Antes eu deitava e dormia a noite inteira. E aí é fácil regular todos os outros processos. E se um dia não dormia bem, no outro tu dormia e descansava. Né? E agora... com o nenê pequeno, um tu não dorme bem, o outro tu não dorme bem, e assim, tu vai acumulando. Então, a gente não percebe os efeitos desse processo, né? E o quanto, de fato, é um fator importantíssimo. Então, olhando para essas pesquisas, uma das coisas que eu começo a perguntar muito para os pacientes agora quando eles chegam, são esses fatores básicos, né? Então, como é que tá a alimentação? Como é que tá o sono? Tem alguma prática de exercício físico? Paciente que entra no consultório com uma questão de pânico, uma questão muitas vezes de fobia social, tá dentro da minha perspectiva de tem que ir para algum tipo de exercício físico. E aí a gente pede pro paciente ele ir para a academia, muitas vezes por esse processo do Henrique, que o Henrique fala, vai ser a 1 hora que eu sei que naquele dia ele vai estar tendo contato com alguém. E eu sei que isso vai ser saudável, né? Porque se deixar, ele não vai sair de casa. Então eu peço para ele fazer a academia, o grupo de corrida, o inglês. Praticar um esporte. Esses grupos de corrida também, né? Cada vez mais difundidos. O meu marido corre, adora, tem um grupo
enorme. Convívio, assim, criam uma amizade, vão treinar juntos. Cria vínculo. Super interessante, porque tem todos os benefícios atrelados daí, né? O Exatamente. social e tudo. Exatamente. E muitas vezes a gente não percebe, né? Mas a gente tem uma grande parcela da população que o criar vínculo é um super empecilho, né? Então, ser introvertido não é um problema. Ser introvertido é uma característica de personalidade. Exato. Mas muitas pessoas têm uma dificuldade em iniciar uma conversa, têm uma dificuldade em responder alguma coisa, continuar uma conversa, criar intimidade. Eu até posso dizer oi pra Marina, perguntar como ela tá, mas depois o que eu vou falar depois disso? Exato. E a pergunta que eu mais escuto tá, e depois eu vou falar o quê? O que eu falo? Né? Uma coisa que muitas vezes pode ser normal, que a gente nem presta atenção, mas que quando ele tá praticando uma atividade física, quando ele tá no grupo de corrida, quando ele tá na academia, ele vai ter o assunto. Precisar desenvolver todo esse processo, né? Então, eu acho que não tem como pensar em bem-estar sem ter todos esses fatores atrelados. Você estava falando do sono antes. Eu, quando comecei, a gente trabalha muito tempo com odontologia, mas a gente começa a ver o paciente como um todo, né? Cada vez mais. Assim, características. É o meu propósito, assim, de tratar o paciente como um todo. E aí, eu comecei a estudar algumas coisas e comecei a ver do sono, né? Eu nunca dormi bem. Nunca dormi bem. Tá louco. E aí, eu sempre pensava assim, mas eu vou tomar remédio pra dormir. Não vou. Imagina aquelas pessoas tomam remédio e só dormem com remédio, ficar dependente, eu não vou tomar remédio. Aí, comecei a ver a importância que é tu dormir bem. Eu comecei a fazer uso de uma medicação que é o indutor do sono, né? Natural, enfim, com indicação. Mas eu digo, por que eu não tomei antes? Para fazer higiene. Porque eu fiquei anos sem dormir bem. Eu vi como eu ficava mais irritada, mais ansiosa. E aí tu começa, né, com o passar do tempo, a ter, eu acho que é um efeito cumulativo disso. Exatamente. E, por exemplo, assim, hoje a gente é dono de empresa. Então, muitas vezes a gente deixa de dormir para fazer alguma coisa por conta disso. Ou tu fica pensando, né? Exatamente. Eu talvez não levantava, eu só ficava pensando. Daí tu fica com o sono muito picado, tu fica com ele... E isso acaba afetando muitas vezes, igual a Mari falou, dali 10 dias. Por exemplo, tem pesquisas na área cardiovascular hoje, recentes, tá? De 2021, 2022, que trazem que pessoas que não dormem, não descansam, né? No mínimo 6 a 8 horas todos os dias, tem 60% a mais de chance de ter doenças cardiovasculares. Então, muitas vezes as pessoas assim, o fulano teve um AVC com 32 anos. Aí, cada vez mais a gente vê histórias assim. Esse tipo de coisa. E aí tu vai ver assim, o fulano era empresário. Que nem assim, tem uma história bem legal, que um dos professores da pós-graduação, ele tinha 30 anos, ele estava escrevendo o livro dele, e ele teve um AVC. E aí, depois do que passou, ele disse, não, eu tive o AVC, porque eu ficava tão noiado e procurando tanta coisa de noite para escrever o meu livro, que eu acordava de madrugada e ia escrever. Acordava e não importava a hora. E isso mostra cada vez mais que o quanto as pessoas elas são dependentes do sono e dependentes de ter uma ótima qualidade de vida. Isso que tu traz me faz pensar muitas vezes que o envelhecimento que a gente recebe hoje, né, nas clínicas, nos consultórios, vai ser muito diferente do idoso que nós vamos ser, né? Porque qual que é a perspectiva que a gente tem hoje em sociedade? A gente tem que produzir. E a gente tem que ter uma alta produtividade. Se exige muito esse processo, tu tem que fazer uma entrega e aí tudo tem que ser em excelência, né? Tu tem que ser uma excelente dentista, uma excelente mãe, uma excelente amiga, uma excelente esposa e assim você vai. E na verdade é humanamente impossível a gente conseguir dar essa excelência em todos esses fatores. Então, quando a gente olha para esses aspectos que a gente tem um aumento dos níveis de ansiedade, dos níveis de depressão, a gente tem um aumento das entradas de pessoas jovens
com AVC. A gente tem um aumento de adultos que utilizam maconha diariamente, né? E acham que tá tudo bem, que não tem problema nenhum nesse processo, que não vai alterar, né? Então, assim, todos esses fatores, eles são formas, né? São resultados da nossa sociedade que a gente tem nesse momento. Né? E é isso, e é esse idoso que a gente vai ser com todas essas cargas e exigências. Então, muitas vezes a gente tem que parar, tipo, não tenho como entregar 100% a todo momento. E o medo, assim, se você perguntar para alguém qual que é o maior medo de saúde, de vida, sempre vai falar acidentes, vai falar em tumores, vai falar em câncer, vai falar em outras coisas. E o que mais mata? É doença cardiovascular. Né? Que é alguma coisa que, entre aspas, está um pouquinho mais sob o nosso controle, né? Claro. Muita parte dela a gente pode tentar prevenir, né? Outras coisas a gente às vezes não tem tanto. Tu falava, né? E da questão cardiovascular, e aí eu pensava numa pesquisa que eu li, que falava da questão de solidão, né? Então, assim, o quanto pessoas adultas, né, a partir dos 30 anos, sozinhas, tinham uma taxa aumentada comparado com pessoas que estavam casadas, que estavam dentro de um grupo familiar, com relação a questões cardíacas. Tem né? estudos bem legais nessa parte, que ele fala justamente da solidão e o risco que ela traz para, por exemplo, uma pessoa, a partir dos seus 45 anos, ter uma lesão, uma fratura de fêmur, e o quanto isso incide nas pessoas. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela é idosa, após os 60, 65 anos, se ela fratura o fêmur, menos de 40% das pessoas voltam a ter as vidas normais, né? E com isso, a solidão ela é muito atrelada a isso, porque se você é sozinho, e você não tem ninguém que, digamos assim, te ajude a te dar um empurrãozinho para tipo, vamos lá, vamos pra academia, vamos isso ou aquilo, a tendência é que você fique cada vez mais. E tem também, acho que uma questão de alimentação da pessoa que tá sozinha, né? Sim. Tem uma questão... Porque tudo tá no celular, né? Exato. Tu pode ter, tenho muitos amigos, muitos seguidores, eu tenho no final, que convívio tu tem, né? Exatamente. Tu pode pedir comida pelo aplicativo, toda aquela comida, né, que sabe que não é como se tu faz uma comida todo mais saudável, todo o processo, né, de tu ir comprar o teu alimento, fazer ele com alguém, e parar. E que até o processo de fazer... desencadeia. Tem uma questão de convívio, né? Então, falar, porque eu adoro cozinhar. Tá com os filhos, tá fazendo, pra alguém, né? alguém, tá com amigos. Isso. Tem todo esse processo do estar em sociedade, do interagir, que é o que a gente tá falando, que tá dentro de um dos pilares da saúde e do bem-estar. Sim, e olha só, eu trabalho assim sobre o envelhecimento. Há um tempo atrás, eu não via o envelhecimento dentário, por exemplo. Porque as pessoas perdiam os dentes antes de envelhecer. Né? Isso. O dente não acompanhava, né? Agora a gente vê, tem ainda poucos pacientes, mas com 80, 90 anos que ainda tem dentes. Olha aí. Eu acredito que a gente vai ter dente. Provavelmente. De outra, né? De outros cuidados, outra odontologia. Mas a gente vê ali daí agora jovens de 17, 20 anos com envelhecimento dentário precoce. Olha só. Por quê? Apertamento, bruxismo, trinca, retrações. Então, o problema da odontologia no futuro, que não é tão futuro assim, não é mais cárie e perda, né? Quem perdeu agora está sendo reabilitado. Mas daqui 20, 30 anos vai ser, talvez, perdas dentárias por fraturas, não mais por cárie. Tem um dado bem legal que o censo lá, ele foi feito em 2010 e 2020. Em 2010... o número de idosos no Brasil era aproximadamente 10 milhões. Em 10 anos, aumentou 50%. Agora já são 15%. Por isso que eu recebo mais idosos na minha academia, você recebe mais idosos, você recebe mais idosos. Porque basicamente a população ela aumentou, só que o número de idoso quase dobrou dentro desses 10 anos. E essa balança vira cada vez mais, né? Exatamente. Vai ter um ponto de corte aonde vai ter talvez mais idosos do que jovens. O INSS é um sistema que
Não vai dar certo. Não. Mas Se eu esse não me assunto engano, pra eu outro acho que é papo. 2040 ou 2050 A gente vai estar aqui. que vai ter essa troca. essa Menos virada. gente produzindo. E mais gente mais, para- Se bem que exatamente. também, né, vamos produzir por mais tempo. Exatamente, Também. exatamente. Vamos ter que produzir. Exatamente por essa virada da Isso que é bom balança, né? também, né? As pessoas sempre quando forem escolher profissões, no que vão trabalhar, que seja algo que nem eu falei de vocês, né? Que Atrelado a à gente saúde. ama o que a gente faz. Exatamente. E Exatamente. gostar do que faz, porque trabalho sempre é trabalho, né? Sempre a gente Exatamente. tem o gasto de energia, o comprometimento, a responsabilidade, mas que a gente faça com amor e gostando de fazer, porque imagina quanto tempo a gente vai Exato, ainda exatamente. ter que produzir. E acho que tem uma questão, falando, né, nesse fazer, que é uma questão de propósito, né? Então, eu vou engatando uma coisa atrás da outra, né? Uhum. Mas essa questão de propósito também tá ligada com uma boa autoestima, um bom senso de autoeficácia, quando a gente pensa um menor número de doenças emocionais, uma melhor sensação de bem-estar, né? Porque uma pessoa que tem propósito, que acorda todo dia porque algo faz sentido para ela, porque algo é valoroso para ela, ela passa muito melhor aquele dia do que uma pessoa que passa o dia inteiro praticamente fugindo de sofrimento. Que faz por fazer. Que é o fugir de sofrimento. Ah, é boa essa, fugir de sofrimento. Mas a gente tem, ou a gente caminha as nossas atitudes, né, em direção ao valor, que é super importante pra gente, ou a gente passa o dia fugindo do sofrimento. Fugir do sofrimento, muitas vezes, Achar, por exemplo, se matricular em algo que tu não gosta pra matar o tempo e pra esquecer. O fugir do sofrimento, muitas vezes, eu não gosto daquele trabalho, mas eu preciso pagar uma conta, ou, né, e aí eu faço aquilo de maneira desleixada, só porque, eu tenho que, no final do mês, mas aquilo não tem sentido, né, então, a gente tem que ter essa clareza. A pessoa que tem propósito, ela acaba o dia e aquilo que ela fez durante o dia, ela fez sentido para ela, tem valor para ela. Da mesma forma que quando ela levanta de manhã, poxa, hoje eu vou fazer isso. Eu acordo, o dia que eu, né, tô no consultório o dia inteiro, para mim é super prazeroso. Eu adoro ver que aquela agenda tá cheia, né? Então, tem propósito, tem valor nesse processo. Eu acho que o quanto a gente vai ajudar as pessoas nesse sentido, né? Porque, por exemplo, os idosos, tu vai pegar um idoso que ele é cardiopata, cara, tu vai saber que a pessoa vai chegar na academia, ela vai sentar lá no banco, tu vai marcar os 3 minutos para elas, tu vai pegar o aparelho para medir a pressão, tu vai medir a pressão dela antes do treino, ela vai subir, ela vai treinar, depois de ir embora ela vai repetir o protocolo. Então é dessa forma. Muitas vezes a gente escuta de outras pessoas, outros profissionais, é caro, é trabalhoso, mudar o treino a cada mês ou fazer adaptações a cada 30 dias é trabalhoso, mas é necessário. Não adianta, muitas vezes, dentro da área da academia, as pessoas elas têm na cabeça que é um trabalho que muitas vezes é levado nas coxas ou não é pensado, e realmente eu acho que muitos profissionais são assim. Infelizmente, né? Vai ter em todas as áreas. Mas eu também acredito que hoje a chave está virando, porque as pessoas estão escolhendo produtos e serviços melhores, para uma entrega melhor, porque eles sabem que daqui a pouco, cara, eu não vou deixar de pagar um plano de saúde, mas eu vou pagar uma academia melhor. Eu tenho um amigo médico e ele falou uma coisa há muito tempo, quando eu conheci ele, que ele comprou uma roupa de mergulho, não sei o nome daqui. Neoprene. E aí ele foi nadar, e aí nós estávamos na praia, e aí o meu esposo falou, nossa, é super caro essa roupa ali, quanto que tu pagou essa roupa, não sei o que, ó. E ele disse assim, caro é tu comprar medicamento e tu viver fazendo exame. Tudo que tu investir na tua saúde, eu gosto de nadar, ele falou, isso que eu gosto, é barato. Exatamente. E eu fui certíssimo, né? Foi. Tu pensar, não, é exatamente isso, porque tu investe pra tua saúde, pro teu bem-estar, não é caro. Porque é caro tu comprar um remédio todo, o resto da tua vida, tu tem que comprar aquele remédio, tu não sabe se ele
todo remédio, né, tem o Exatamente. benefício e tem também o efeito, né? E se a gente for pensar, cada vez mais a gente consegue investir em todos esses fatores que a gente está falando. Então, lógico que, assim, que bom que hoje a gente tem evoluções, né, na saúde pública que estão dando mais acessos, mas a gente sabe que boa parte de todos esses fatores que a gente está falando aqui não é todas as parcelas da população que podem acessar, né? Então, assim, é um investimento que de fato se faz. Eu vou pagar uma academia, eu vou pagar um psicólogo, eu vou, né, investir na saúde bucal, eu vou daqui um pouco ir numa nutricionista, eu vou indo no endócrino para ver se tá tudo bem. Só que muitas vezes a gente, né, não faz a conta que eu estou investindo agora com 30, 40, 50, para mais tarde, né, ter o benefício de não precisar tantas coisas quanto se precisaria. Ontem eu estava numa janta e aí estava uma colega que já tem mais de 60 anos, super feliz porque ela tinha conseguido aumentar o peso, né, que ela estava fazendo, que já faz mais de ano que ela está fazendo. Então, assim, o que antigamente, vamos lembrar, o que todo mundo está falando hoje, uma pessoa com 60 anos, como que a gente imaginava, e a pessoa com 60 anos como é hoje. Exatamente. Né? Meu pai com 63 é modelo sênior, né? Imagina. Então, assim, temos, né, processos completamente diferentes. E muitas vezes essa amiga estava muito feliz que ela estava conseguindo levantar mais que o filho dela lá, né? Então, assim, todos esses benefícios que a gente tem e ela tem uma mãe idosa que ela cuida e aí ela está se prevenindo, né? Para que no futuro ela tenha uma qualidade de vida e um bem-estar muito maior. Exatamente. Que nem nós lá, falando da galera dos 60 ali, a gente tem idosos lá na academia que tem 64, 65, em comum, que elas fazem, por exemplo, 8 barras. Eu não faço 8 barras. Então, tipo assim, elas já estão num nível e numa prevenção tão alta que elas podem se dar o luxo dessa longevidade delas, provavelmente beirar os 100 anos, né? Por exemplo, eu tenho um avô que ele tem 97 anos, mas ele tem Alzheimer e Parkinson. E aquilo começou a se manifestar muito quando ele parou com as atividades físicas. Agravou também. Agravou. Então, eu acho que hoje investir, muitas vezes assim, não é pagar uma academia cara. É cara, se tu tem condições de pagar uma academia com um valor menor, mas faz uma atividade. Tem condições de correr, tem condições de jogar futebol, tem condições de ir jogar um vôlei, de participar desses grupos, né? Participar dos grupos. Sim. Façam. Atividade física hoje ela é sinônimo de longevidade. Esse é o primeiro ponto. Depois tu vai para outras coisas, mas sempre lembra assim, o ponto de partida é que vai definir se realmente você quer ter uma longevidade e chegar a pelo menos os 100 anos ou não. E tem muito a ver com o propósito também, né? Que é mais nós falando. Exatamente. Eu fiz um curso que o palestrante falou assim, que tudo que tu faz que vai se tornar um hábito na tua vida, tu tem que ter um propósito, porque senão não consiste, né? Tu vai fazer, tu quer mudar alguma coisa, se tu não tem muito aquele teu propósito, tu vai, porque o nosso corpo já tende a ser mais preguiçoso, a ser acomodado, não gastar energia, sempre vai ter algo te puxando. Né? Exato, é fisiológico. Aí ele falou, eu quero fazer porque eu quero estar lá com 80, 90 anos, passeando com a minha esposa, bem feliz, saindo da igreja, caminhando, quero estar em Veneza, passeando com ela. Ele falou assim, que eu quero ir e quero estar caminhando com ela bem. E então, ser autônomo, né? Eu quero estar com ela, caminhando, sabe? Tendo independência. Então, tu ter o propósito de saber o que tu quer e para tu chegar lá, tu tem esse caminho. E eu acho que para qualquer um dessas intervenções que a gente está falando, tem que ter um propósito, né? Tem que ter um sentido aquele processo. Eu já recebi inúmeras vezes pacientes que são encaminhados pela mãe, a mulher quer que faça, o marido quer que faça, né? E muitas, a escola pediu para fazer. E aí, muitas vezes, nesse padrão né, quando chega, o essencial que eu acho a perguntar é, ok, a pessoa quer que tu faça, mas tu pode ter algum benefício em
estar aqui? Tu consegue enxergar algum benefício em estar aqui? Porque senão a pessoa vai enrolar por, sei lá, um mês e meio aquilo, e se não faz sentido para ela, vai ser um faz de conta que faz terapia e eu faço de conta que trato alguém. E aí não faz sentido nenhum, Não cola. né? Aquele processo. Então, tá, beleza, tu veio, tu tá aqui. Eu posso ligar e dizer, check, tu veio. Beleza. Mas tu pode aproveitar. Tu vai ter que passar aqui 45, 50 minutos. Então, vamos aproveitar esse negócio. De que maneira que tu pode se beneficiar, né? Então, sei lá, vamos pegar um adolescente lá, né? Não, a minha mãe quer que eu venha. Tá, beleza. Então, vamos pensar. De que maneira que eu consigo me relacionar com a minha mãe para que eu tenha menos complicação do que eu tô tendo hoje? Ou tô manipulando muito mal o ambiente. Toda a intervenção que a gente faz no mundo é o manipular o ambiente, né? Eu estar aqui conversando com vocês, eu estou manipulando o ambiente. Então, cara, se tu é um adolescente, tu tá em briga com os teus pais o tempo inteiro, tu tem que aprender a manipular melhor esse ambiente. Então, talvez estar aqui te ajude nesse processo. Então, é bem diferente como que tu aborda cada um para mostrar. Eu posso ficar falando 1000 vezes, 1000 maravilhas de um sorriso bonito, mostrando 1000 casos de um sorriso bonito. Ele quer se alimentar. É isso que ele quer, né? É tão diferente como tu tem que abordar. E acho que tem que ter essa sensibilidade, assim, de entender muitas vezes. Não faz sentido, né, professor? Para um senhor de 60 anos, o estar bem é conseguir continuar comendo o churrasco que, desde que ele se conhece por gente, no domingo ele come o churrasco dele. Então, isso tem a ver com bem-estar, né? Talvez para um outro... Para um outro senhor de 60 anos, às vezes ele se separou. Às vezes ele está começando uma vida social de novo, ele quer sorrir bonito. Isso. Exatamente. É muito diferente, assim... Exatamente. Tá começando a vida de novo. Eu atendo muitos pacientes, que nem eu falei, assim, que começam a vida de novo com um sorriso. Muito. A gente lá na academia, a gente recebe bastante pessoas, falando de idosos especialmente. Eu quero ter 90 anos, eu quero ir no banheiro sozinho. Esse é o principal ponto. A autonomia que as pessoas elas querem ter após essa idade, muitas vezes é porque talvez elas viram os pais com 60, 70, 80 anos, ficando dependente de 2, 3 pessoas muito precocemente. Então, hoje elas investem muito mais nisso e a gente consegue ver por conta disso. Olha o que eu atendo, já me falaram. Olha o que as pessoas pensam. Que elas não querem ir para o hospital e ter que tirar a prótese. Olha aí. Olha só. Vai Os hospitais têm que tirar a prótese removíveis. Sim. E eu não quero fazer. Cuidei da minha irmã, que teve problemas, ficou lá sem prótese. Não vou tirar um dos dentes. Olha aí. Coisas que a gente não imagina. A gente que não usa prótese, a gente não imagina isso. Exato, exatamente. Não imagina dessa dor, dessa... E acho que são esses processos de que a longevidade, o envelhecer, né, com qualidade, enfim, ele vem trazendo modificações. Talvez há 20 anos, há 10 anos, né, não sei, né, mas não fosse possível ter esta possibilidade de estar lá internado, né, e ter parte dos seus dentes, agora já é possível, enfim, todo esse processo. Então, acho que a gente vem tendo modificações. E essa perspectiva de integrar, né, não adianta só não estar doente, mas eu preciso, né, não estar com níveis de depressão, eu preciso estar me movimentando. A gente sabe que o corpo está muito relacionado com um movimento, né, está muito relacionado com uma questão de não ter uma depressão, não ter uma ansiedade, e cada vez mais a gente está andando para um envelhecer que consiga alinhar esses processos. Logicamente, como eu falei, eu acho que a gente tem parcelas sociais que vivem com uma realidade completamente diferente, né? Exatamente. Mas a gente também vê movimentos, né, na saúde pública de trabalhar muitas vezes de prevenção, né? Então, eu tenho lá os CREATs, eu tenho os, né, que pode... são grupos que reúnem esses idosos, que fazem atividades. Também não é uma coisa
tão antiga no sistema Não. público, né? E agora já é uma rotina, né? Exatamente. Exatamente. A gente teve aqui na nossa cidade, ontem, saiu um edital com, né, o nome aí de mais de 100 pessoas, que 45 vão ser chamadas no próximo ano para atendimento psicológico na rede. Olha que aí, legal. que beleza. Né? Então Aí é um nas- investimento, nos né? CRAs? Exato. Isso aí. Exatamente. Então é um super investimento que a gente tem. Tá posto, né? A saúde mental ela vai aparecer cada vez mais. Com Em todas certeza. essas. A gente sabe que vai Ver- vir novas epidemias. A gente não É. pode pensar que não vem novas, né? A gente Exatamente. sabe que vai vir novos desastres climáticos. Então, assim, a saúde mental ela é importantíssima para a gente conseguir lidar com todas essas adversidades. E ter essa atenção primária, eu acho que é muito importante. E ao ponto de vista mais geral, tanto em parte de cidade, em parte de estado e país mesmo, quanto mais investimento a área da saúde tiver em todos os âmbitos, né? Desde o educador físico, o psicólogo, o médico, o dentista, mais as pessoas sabem que vão ser pilares para quando acontecer ou ter alguma situação nesse Ter sentido, suporte, né? ter suporte. Causar o mínimo possível de dano na sociedade no geral. Contratam educadores físicos porque eles sabem da necessidade de ter uma pessoa lá dentro do hospital atendendo e trabalhando junto com os fisioterapeutas, com os psicólogos, porque precisa. Isso antes ou depois vai ter que acontecer. Mas eu acho que o grande empecilho ainda realmente é ter profissionais capacitados para isso, porque muitas vezes tu tem inscrição das pessoas, só que as pessoas não estão capacitadas para isso. Esse é o grande dilema, eu acho, da educação física hoje, de fazer os professores entenderem que existe um mundo além de uma sala de musculação. Sim, sim. A gente tem mais contato e curiosidade em épocas de Olimpíadas, por exemplo. Sim. Porque daí tu vê todos os esportes, que às vezes a gente nem conhece todos que tem ali, né? E aí tu vê como o Brasil tá discrepante dos outros, né? Exato, Em muitos exatamente. esportes e modalidades a gente nem tem representantes. Não, exato, exatamente, tu não tem. Imagina se isso não vem lá da base. E o quanto que é fator protetivo, né? Então, o esporte é fator protetivo para a questão de violência, né? Social também. Para um adolescente, muitas vezes, ir para um lado, né? Que está relacionado com... fugiu a palavra agora. Mas... uma questão de violação de leis, enfim. Então, é um fator protetivo que é extremamente importante. Né? Exatamente. Falando nesse sentido... Uma medida protetiva, né? Exato. O esporte hoje, ele é algo que ele precisa estar inserido na sociedade para tirar, muitas vezes, as pessoas, as crianças, de um viés que não vai ser legal para ele. Porque talvez... Quantas histórias, né? Se tivesse... Exato. Eu fui pro esporte, estava em vulnerabilidade social, fui pro esporte, e isso me salvou. Quantos? Exatamente. Grandes esportistas. E muitas vezes, tu vai ter uma escolinha de futebol, tu vai ter uma escolinha de natação, tu vai ter o professor de atletismo. Dentro disso, eles conseguem captar muitas pessoas e muitos bairros. Mudar a realidade. Porque, basicamente, por exemplo, se tu consegue manipular grandes populações assim e vem aumentando a quantidade de crianças que a gente vem tendo, mais fácil vai ser para te selecionar, de certa forma, novos talentos. É uma ótima opção para... E a gente já está fazendo 2 podcasts, um sobre políticas públicas. Foi um bom... Henrique, tu não é pai, né? Não, ainda não. A gente ainda, quando começa a falar, assim, né, de futuro, sempre... Bah. Posso que na tua cabeça venha a Lara, né? Como é que é a escola, como é que vai ser onde ela estuda, que oportunidade que ela vai ter. Quando a gente fala da nossa geração de envelhecer, eu penso em mim, mas eu penso como é que ela vai ser, como é que vai estar o mundo quando ela envelhecer, né? Exatamente. Muda, né, o nosso... E muitas vezes, já escutei muito, né? Preciso ter filho, né? Acho que essa mentalidade, ela vem mudando e algumas falas no sentido de quem que vai me cuidar quando eu envelhecer, por exemplo. Tu deve ouvir isso bastante no consultório, né? Que deve ser uma cobrança, assim. E aí, assim, não tem absolutamente nada ligado uma coisa com a outra. Eu posso ter
5 filhos e no meu envelhecer estar sozinho e estar isolado, né? Então, é diferente esse cuidado, né, que a gente tem que ter. E hoje em dia, se eu quero ter filho porque é um valor que é importante para mim, é algo que realmente é significativo, porque cada vez mais a gente tem casais optando por não ter filhos, né? E tem que estar tudo bem, né? Tá tudo bem, Exatamente, né? sem Não problemas. tem problema nenhum fazer essa opção. E muitas vezes eu acho que é até mais saudável. Tipo, a pessoa não quer, né? É por, Não tem que ser por uma imposição, né? por uma imposição social. Não faz sentido. Faz todo sentido tu seguir o que, né? Não Ok, quero ter faz filho. bem. Ok. Exatamente. Muito legal, dá pra fazer uns 3 podcasts. Dá. Mais ou Né? menos. Porque são muitos assuntos. Como psicóloga, então, né? Ah, A gente vai. fica mais assim, fácil, ó, vai. vai, tranquilo. porque tem. Em todo assunto tem a parte psicológica, Com assim, que é certeza. algo que a Por isso que é a profissão do futuro, né? Exatamente. Então, olha aí. Com certeza. Exatamente. Esses Com tempos certeza. saiu uma pesquisa, né? Como eu dou aula na faculdade, a gente acompanha essas coisas, mas saiu uma pesquisa que falava de profissões que iriam desaparecer e profissões Sim. que vão ter cada vez mais relevância. A psicologia estava no top 10 ali das Com né, certeza. que vão ser cada vez mais relevantes. Exatamente. Porque os níveis de estresse que a gente tem, né? Os A hábitos de vida que a gente tem levam muito mais a esses locais. O que antes a gente tinha uma vida que logicamente nos ensinava algumas coisas, por exemplo, frustração, né? Eu gostava lá de um desenho, de uma série, sei lá o quê. Eu assistia na quarta de tarde, ao meio-dia, ou, né? Ok, eu tinha que esperar a semana inteira É isso. para próxima, e aí isso naturalmente me ensinava a tolerar, a esperar, a entender que o próximo programa não era o que eu queria. Hoje ao meio-dia, Tem no celular. tava o comercial lá, que é os 10 segundos, e tava chorando, então. Que dá pra pular. Tolerância. E que a gente não deve pular, porque a criança tem que pelo menos conseguir conseguir esperar os 10 segundos, 5 segundos que o comercial oferece ali. Então, muitas vezes, o que era uma aprendizagem natural eram 3 irmãos. Não tinha tudo igual para os 3. Logicamente que um ficava com A, outro ficava com B, e a gente tinha que aprender a tolerar esse processo. Hoje, basicamente, a gente tem filhos únicos, né? E que não tem essa experiência. Então, a gente tem uma modificação e, com certeza, isso tem impactos, né? Psicológicos, principalmente. Isso aí, gente. Gostei muito do nosso papo. Foi muito bom. Conversamos sobre várias coisas, né? Muito produtivo. Dá pra gente combinar encontros futuros, que eu acho que a gente não falou tudo que a gente queria. Não, né? vixe. Isso aí. Então, quero agradecer a presença de vocês. Foi bem proveitoso. Muito obrigada. E, pessoal, a gente encerra por aqui hoje. Deixem os comentários aqui, assuntos que vocês querem ver aqui na nossa série. A gente fala sobre saúde, mas saúde engloba tanta coisa. Então, profissionais que vocês querem ter aqui. Perguntas para Mari, perguntas para Henrique, que tenho certeza que eles vão gostar de responder. E em breve a gente se vê com mais um episódio da Saúde com a Alebu.